Questão 4. 2023/2 tarde. Charles Frederick Mosteller, ou Mosteller, sei lá, foi um matemático americano que fez muitas contribuições para as ciências. Uma delas foi a fórmula para calcular a área da superfície corporal, a ASC, a área da superfície corporal de um indivíduo, em metros quadrados, dada por a área da superfície corporal é igual a H vezes M por 3.600 elevado a meio, em que H é a altura em centímetros e M é a massa em quilogramas. Tá? Então, H tem que ser a altura em centímetros e M tem que ser a massa em quilogramas. Alguns medicamentos quimioterápicos são determinados com base na área da superfície corporal do paciente, então você usa essa fórmula. 2 pacientes, Ari e Roberto, têm a mesma massa corporal de 81 kg e a altura de Ari é 12% maior que a altura de Roberto. Aqui tem um pouquinho de porcentagem também. Supondo que Ari tomou 20 ml de um medicamento em relação à sua área de superfície corporal, diretamente, ele está dizendo que aí? Por que essa questão de proporção? Porque o volume que você toma do medicamento é proporcional à sua área de superfície corporal. É diretamente proporcional. Tá? Então você pode falar que a razão é constante. Pode usar a regra de 3, que eu acho que eu vou usar aqui. Tá? Supondo que Ari tomou 20 ml de um medicamento em relação à sua área de superfície corporal, Roberto deverá tomar em ml do mesmo medicamento, nas mesmas proporções aproximadamente, use raiz de 7 igual a 2,6. Então é uma questão de proporção. Porque o medicamento é proporção à área da superfície corporal. E deu uma relação aí entre as grandezas. Aqui não vou escrever ali porque está na aula de porcentagem, depois você assiste ou não assistiu ainda. Da Unifenas tem isso com certeza. Eu gravei ontem. Que se algo é 12% maior é porque é igual a 1,12, 1 mais a taxa de aumento do valor do outro. Tá? 1 mais a taxa vai dar o valor acrescido de 12%. Vamos lá. Então, vou fazer a razão. Vamos usar bem a regra. Se duas grandezas são diretamente proporcionais, aqui são o volume do medicamento que eu tomo, né, que é em mililitros, e a área da superfície corporal, então eu posso falar o seguinte, que a área da superfície corporal, deixa eu só de A, né, a área da superfície corporal do Ari está para o volume que o Ari tem que tomar de remédio, que já deu, né, 20 ml, 20, assim como a área da superfície corporal do Roberto está para o volume chamado de V do Roberto, que é o que ele tem que tomar. O que eu escrevi? Eu usei o que ensinei na questão 1 dessa aula, que se duas grandezas são diretamente proporcionais, a divisão delas é sempre o mesmo valor. Então, área corporal por volume do remédio, área corporal do volume ingerido de remédio. Ele disse que são, sou eu que estou dizendo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou já multiplicar cruzado e já vou substituindo as áreas pelas suas equações. Vai ficar VR vezes a área superfície corporal do Ari, que vai ser a altura do Ari, estou trocando aqui, vezes a massa do Ari. Gente, uma coisa de álgebra que eu já vou adiantar que eu acho que fica melhor. Quando você tem um valor elevado a meio, é o mesmo que a raiz quadrada dele. Tem gente que pode preferir trabalhar com elevado a meio. Para essa questão, eu prefiro trabalhar com a raiz quadrada dele. Elevar um valor a meio é o mesmo que tirar a raiz quadrada daquele valor. Então, eu vou enxergar essa equação desse jeito, tá? Então, vai ficar VR vezes a área do Ari, que é a raiz quadrada de altura do Ari vezes massa do Ari dividido por 3.600, igual a... Aí o 20 multiplicou a área do Roberto, que é a raiz quadrada da altura do Roberto, a massa do Roberto por 3.600. Beleza? Lembrando que no final eu quero isolar o volume do Roberto, que é quanto de medicamento. Então, eu vou usar uma propriedade aqui, que eu vou escrever, ó, raiz de A sobre B, eu posso escrever como raiz de A sobre raiz de B. E o mesmo um produto, raiz de A vezes B, raiz de A vezes raiz de B. Tá? Então, eu vou fazer isso para já trabalhar com isso aqui. Ó. Ou eu junto tudo? Não, vou deixar assim. Eu posso elevar ao quadrado dos dois lados também, né? Eu ia pensar nisso. Mas vai ficar VR ao quadrado. Não vou fazer isso não. Vai ficar então VR. Eu vou separar essas raízes. Acho que é o mais legalzinho. Vai ficar a raiz do H do Ari, a altura do Ari,
Ele falou que é 12% maior que a altura do Roberto, então já vou trocar. Aqui vai ficar raiz de... A altura do Ari eu vou trocar por 1,2, né? 1,12, 12% maior, vezes a altura do Roberto. Vezes a raiz da massa do Ari, que eu vou chamar de... Não, deixa a massa do Ari. Sobre a raiz 3.600. É a raiz exata, não precisa tirar, mas dá para tirar, né? Raiz 3.600 é 60. E 36 é 6. Mas se eu deixasse raiz 3.600, também vai dar a mesma resposta. E vai cortar, você vai ver. Ó, eu separei raiz de HA vezes MA, ficou raiz de HA vezes raiz de MA. E aqui, 20 vezes. Essa parte fica em cima, vai ficar raiz de HR vezes MR. Raiz de MR. E aqui 60. Olha que legal. Multiplica por 60 os dois lados. A massa de Ari a massa do Ari e do Roberto são iguais, mesma massa corporal, então a raiz delas vão dar o mesmo valor, então pode cortar. E aqui eu vou separar. Não, já que eu vou fazer, já vou isolar o VR, melhor. Vai ficar 20 vezes raiz de HR dividido pela raiz de 1,12. Então eu pensei qual a melhor parte de matemática. A parte de resolver a questão era só aqui. Então eu só fico sacando aqui qual a melhor de vocês entenderem as equações aqui. E dessa parte dentro da raiz tem que fazer com certo cuidado. Eu sei que muita gente tem um certo ainda desconforto com isso. Então eu passei isso aqui dividindo para lá. Ficou 1,12 raiz. Acho que já vou cortar. Eu vou cortar. Eu vou separar. Raiz de 1,12 vezes HR, raiz de 1,12 vezes a raiz de HR. Porque aí eu já posso eliminar o HR da jogada. E pronto. O volume que eu quero é 20 sobre a raiz de 1,12. Agora, como que eu escapo da raiz de 1,12? Eu tenho só a raiz de 7. Meu Deus, como que vai aparecer uma raiz de 7 aí? Fique tranquilo. Observe que 1,12, escreva a dica, agora é dica matemática, hein? Escreva como inteiro vezes potência de 10. 112 vezes 10 a menos 2. É o mesmo que 1,12. Aí você vem aqui em cima e fatora o 112. Lembra como fatora? Ó, você vai lembrar quando eu fizer. Passa essa barra aqui do lado. Aí vem por 2. Aí fica 56. Por 2, aí dá 28. Por 2, aí dá 14. Ainda dá por 2. 7, olha o 7 aparecendo. Aí é por 7, 1. Então 112 é 2 a quarta vezes 7. Então aqui vai ficar 20 dividido pela raiz de 2 a quarta vezes 7. E o 10 a menos 2? Ele sai como 10 a menos 1. Você quer tirar uma potência de uma raiz, você pode, contanto você divida o expoente pelo índice da raiz. Quando não tem nada, está implícito que aqui tem um 2. Tá? Então eu fiz menos 2 por 2, deu menos 1. Então ele saiu da raiz com 10 a menos 1. Vamos continuar ali em cima. Acabou o espaço aqui de novo. Então onde que eu estava? Que o volume que eu quero, que é o volume de remédio que Roberto vai tomar, é 20 sobre. Agora um detalhe, ó. Outra coisa da álgebra, quando tem uma potência no denominador, eu vou passar para o numerador sem trocar de membro, só passar de baixo para cima ou de cima para baixo, eu posso, contanto que eu inverto o sinal do expoente. Então vai ficar 20 vezes 10 a primeira. Primeiro não preciso escrever. 10 a menos 1 eu joguei para cima. Aqui o 2 a quarta eu posso tirar da raiz. Fica 2 ao quadrado, porque se dividir 4 por 2. Então aqui vai ficar 2 ao quadrado. E ficou na raiz só a raiz de 7. Aí eu vou simplificar aqui, ó. Aqui é 4. Aqui por 20 fica 5. Finalmente vai ficar 50 dividido por raiz de 7, que ele falou que eu posso trocar por 2,6. Agora é a hora que você dá pause no vídeo e vai treinar a fazer continha sem usar calculadora, senão no dia da prova você se arrepende. Eu vou consultar minha colinha que eu fiz antes de gravar a aula, claro. 50 por 2,6 dá aproximadamente 19,23 mililitros, né? Que eu usei aqui, eu pus 20, né? Está em ml, então, como é proporcional, vai dar em ml também. 19,23 ml
Ele fala aproximadamente, né? Até porque eu estou dando um arredondamento aqui. Então, vou ficar com a letra D de dado.